Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, direto dos estúdios aqui de São Paulo. Eu e José Maria Trindade recebemos hoje o candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin. Boa noite, candidato, é um prazer recebê-lo aqui. Muito boa noite, Denise. Quero cumprimentá-la, cumprimentar o José Maria Trindade e todos os telespectadores da Rede Vida. E à mesa aqui comigo, José Maria Trindade, lembrando a você que nós convidamos todos os candidatos à presidência da República para que estejam aqui conosco, dando entrevistas. Aguardamos apenas que os outros consigam agenda para estar aqui conosco. À medida que eles vão conseguindo, a gente vai levando as informações da eleição para você. Não é, Zé Maria, mais um frente a frente, essa vez muito especial, né? É bom você prestar atenção, é um momento muito importante. Aqui a história do programa é de deixar o convidado exatamente falar, expressar as suas ideias. O candidato Geraldo Alckmin foi governador do maior estado do país, São Paulo, maior em número de habitantes, foi prefeito de São Paulo, né, que é uma cidade com o maior número de habitantes, e foi também deputado, foi deputado constituinte, aprovando leis importantes, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor e a lei que regulamenta os transplantes. Esse governador, esse candidato, esse seu currículo, esse seu trabalho na política, ajuda ou pode até atrapalhar num momento como este na disputa pela presidência da República? Olha, eu acho que ajuda, Zé Maria. Por quê? A situação do Brasil não é uma situação fácil. Quem assumir o governo em janeiro não é um banquete. É subir o morro em dia de chuva com lata d'água na cabeça. 6º ano de déficit primário, baixíssimo investimento, economia andando de lado, precisa ser rápido e precisa ter experiência. Então, você, se vai fazer uma cirurgia grande, você quer um cirurgião mais experiente. Se você enfrenta, Denise, uma turbulência aí de avião, você quer um piloto mais experiente. Então, eu acho que ajuda, porque não é simples o desafio, né? A gente tem que ser muito verdadeiro com a população e tem que ter um sentimento de urgência. Quer dizer, o Brasil já tem problema demais. Os brasileiros já têm problema demais. 13 milhões de desempregados. Não podemos ter um presidente que seja mais um problema. Agora, candidato, a gente percebe que a população parece avessa à política. A gente tem aí os extremos, né? Fernando Haddad, do PT, Bolsonaro, do PSL, liderando as pesquisas. Como é que o senhor vê as pesquisas, quando elas estão seguindo atualmente? Como é que o senhor analisa esse quadro, esse cenário eleitoral? Olha, Denise, primeiro, ambos são da política. O Fernando Haddad foi ministro do Lula, prefeito de São Paulo, aliás, não reeleito. O Bolsonaro, 7 vezes deputado federal, quase 30 anos lá na Câmara Federal, passando aí por 9 partidos diferentes. Agora, experiência executiva é muito pequena. O que nós estamos vendo nesse momento é a questão do extremismo. E não acredito que isso seja bom para o Brasil. Eu acho que quem pode perder com o extremismo é o país. Todas as vezes, Zé Maria, que houve um esforço conciliatório no Brasil, a democracia consolidou-se, a economia avançou melhor e os avanços sociais foram maiores. Foi assim na redemocratização, foi assim na Constituinte, foi assim no Plano Real, sempre que houve um esforço conciliatório. Hoje há muito ódio, né? É uma coisa muito... nós não temos 2 Brasis, nós só temos um Brasil. E a gente precisa fazer um esforço. Eu pretendo rapidamente, em janeiro, aprovar as 4 reformas que entendo estruturantes. Reforma política, para não continuar com 35 partidos e mantidos com dinheiro público, uma vergonha. Reforma tributária, reduzir o número de impostos. Hoje até vi aí um candidato querendo ressuscitar a CPMF, quer dizer, criar mais um imposto.
reforma previdenciária para ter um regime geral de previdência social entre o setor público e o privado, e reforma de Estado. Tem 146 empresas estatais, boa parte delas dando prejuízo. Então, eu acredito que o Brasil tem pressa e não pode errar de novo, né? O discurso do senhor, candidato, dá uma ideia de que se é para radicalismo, se é para ódio, não contem comigo. Mas o senhor tem alguma bala de prata para... o senhor se diz pronto, o senhor tem essa bala de prata para resolver imediatamente os problemas? Olha, eu não tenho dúvida que nós estamos preparados, reunimos a melhor equipe, Pércio Aridas, Zé Roberto Mendonça de Barros, Edmar Baixa, bons quadros, colocamos claramente para a população, o eleitorado, o que nós acreditamos, temos time, temos condição de aprovar no Congresso Nacional as mudanças. O presidente Kennedy dizia, a mudança é a lei da vida. Muda muito rápido, muda toda hora. Agora, você precisa aprovar isso no Congresso. Se você não tem maioria, é conversa fiada. Não vai aprovar nada. Vai ficar esse marasmo e não vai crescer o Brasil. Quer dizer, não é possível. O mundo cresce 4%, a média mundial. Então, os países em desenvolvimento crescem 6%. E o Brasil, os Estados Unidos cresce 4% no último trimestre, pleno emprego. E o Brasil não cresce 1%. Não tem confiança. O investidor não confia para investir, o consumidor não confia para consumir, porque tem receio de amanhã perder o emprego. Então, você vive um momento difícil. Acredito que é possível, com a nossa eleição, trazermos de volta a confiança, investimento no Brasil, bons projetos, apoiar fortemente a agricultura, o agronegócio que está crescendo, fortalecer a indústria com a simplificação dos impostos, dos tributos, fazer um canteiro de obras. Hoje tem muito dinheiro no mundo. Se tiver bons projetos de ferrovia, rodovia, aeroportos, né, água, esgoto, você pode trazer muito investimento privado. Então, acredito que dá sim para recuperar. O senhor falou em 4 reformas, política, tributária, previdenciária e reforma de Estado. Geralmente, quem fala que vai fazer tudo, no governo Fernando Henrique também foi assim, ele prometeu todas as reformas e ele não conseguiu fazer 2, né, que eu me lembre, conseguiu fazer a reforma do Estado com as privatizações e conseguiu ainda começar a reforma da Previdência, ele não conseguiu chegar à reforma do Estado. Qual é a primeira que o senhor qual é a principal que você fala, olha, essa que vai ser alargada? Denise, a minha experiência mostra o seguinte, nós não podemos perder tempo. As 4 têm que andar juntas ao mesmo tempo. E o que for ficando pronto? Vai ficando pronto, vai votando. E não pode perder tempo, tem que aprovar em 6 meses. Porque o aspecto bom do presidencialismo é que quem for eleito vai ter quase 60 milhões de votos. É muito forte. Então, você tem que aproveitar a força do voto, a força da democracia e rapidamente aprovar as reformas que demandam de PEC, de emenda constitucional. E depois outras microeconômicas. É fácil para o nosso telespectador entender. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil da década de 30 até a década de 80 foi o país que mais cresceu no mundo. 50 anos, o Brasil cresceu 5% ao ano. Nós éramos um país muito pobre, de renda baixa, de mortalidade infantil 140, expectativa de vida 43 anos de idade. Nós melhoramos, expectativa de vida 77, mortalidade infantil caiu para 14. O Brasil passou a ser um país de renda média, a inflação de 3.000% com o Plano Real, aprendemos a controlá-la. Só que estamos nessa armadilha de renda média, porque ficou caro. Um automóvel custa 2,5 vezes o que custa nos Estados Unidos. O minuto do celular custa 7 vezes o que custa nos Estados Unidos. Os juros do banco custa 4 vezes a média mundial. Perdeu competitividade. Nós temos que ter uma agenda de competitividade, que é o que eu pretendo fazer. Governador, para chegar à execução dessas propostas que
o candidato está demonstrando aqui, é preciso ser eleito. E o cenário é de ida para o segundo turno do Bolsonaro, o candidato Jair Bolsonaro, e do candidato Fernando Haddad, estando ainda o Ciro Gomes em terceiro lugar. Como é que o senhor vai reverter esse quadro? O senhor não acha que já está muito difícil, não, reverter? Zé Maria, faltam praticamente 2 semanas e meia. 15 dias de campanha. Isso. O que as últimas eleições mostram? Que as grandes viradas são no final. No final. Se você pegasse nesse momento, na eleição passada, quem ia para o segundo turno era a Marina. E não foi. Se você pegar a eleição municipal passada, o João Dória nem iria para o segundo turno e ganhou no primeiro turno. Eu, em 2006, até mandei levantar, há 12 dias da eleição, eu estava 24 pontos atrás do Lula. Quando abriu a urna, eu estava 7 pontos atrás. Foi 48 a 41 dos votos válidos. Então, você tem 30% dos votos que, no espontâneo que não tem definição. Então, você tem 30% Essa aí história que do senhor estaria jogando a toalha e tal? Não, imagine, nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar a eleição. Sim. Tem 3 aspectos aí. Primeiro, virada é no final. Você tem intenção de voto, não tem voto. Segundo, tem 30% do espontâneo que não definiu. Terceiro, você tem uma parte do eleitor do Bolsonaro que nós respeitamos, mas que diz que pode votar nele com medo do PT, porque acha que é quem pode ganhar do PT. Olha, eu não quero que o PT volte, então eu vou votar no Bolsonaro. Só que é o inverso, porque no segundo turno a candidatura do Bolsonaro é inviável, é tudo que o PT quer. Porque ele tem a maior rejeição. E no segundo turno é quem eu não quero. Então é o contrário. Mas a rejeição dele estaria caindo. E o senhor chegou a dizer que o senhor tá. tem a certeza que Haddad vai para o segundo turno? Não, ninguém, Denise, eu acho que ninguém tem vaga garantida. Ninguém tem vaga garantida. O que eu estou colocando é que no segundo turno a candidatura do Bolsonaro é muito difícil de ganhar, de qualquer um. Muito difícil, porque a rejeição é muito alta, ela é muito sectária, muito maniqueísta. Então, às vezes, a pessoa está votando em A, mas está elegendo B. Quer dizer, hoje, se você verificar, o voto no Bolsonaro é o passaporte para o PT voltar. Quer dizer, esse é um fato. O senhor está sendo traído, candidato, Não, por aliados antigos, pelo Centrão e por próprios tucanos? Não, na realidade, você tem um quadro, Zé Maria, muito artificial. Então, o quadro político, com 35 partidos, todos os partidos estão enfraquecidos, inclusive o meu. Até gostei do Tasso ter feito uma autocrítica. Acho que todos os partidos deveriam fazer uma autocrítica. E nós precisamos fazer a reforma política. Porque se nós não mudarmos a política, nada vai melhorar. É a primeira, então? Agora, você tem candidatos de partido que está coligado comigo, mas que no seu estado está coligado com o PT. O outro está coligado com a Marina, o outro está coligado com o Álvaro Dias. E tem o inverso também. Tem governador do estado do PMDB que nos apoia. Eu queria que o senhor entrasse um pouquinho na questão da segurança pública, que é um assunto muito caro à população atualmente. O que o senhor pretende fazer nessa área? Tem um candidato que fala em distribuir armas para a população, outros falam em construir novos presídios. Qual é o seu projeto? Olha, São Paulo tinha 13 mil assassinatos, Denise, 13 mil homicídios em 2001, reduzimos para 11, 9, 7, 5. Ano passado foram 3.503. É um case mundial. Você reduzir 70% assassinatos. O Brasil teve, ano passado, 63 mil assassinatos. Então, nós que passamos a ter 3.500, de 13 mil, salvamos 10 mil vidas por ano. Se você der um revólver para cada um, não vai ter 3 mil assassinatos, vai ter 70 mil assassinatos. Isso é contra Claro, o aumento do porte. A exceção é a zona rural, porque na zona rural você pode ter posse de arma, porque... A posse, né?
Posse ou porte, porque você não tem como discar o 190 e a polícia está na sua porta, é diferente. Mas na zona urbana é uma insensatez. Quem tem que enfrentar criminoso é a polícia. É treinada para isso, anda em dupla, tem inteligência, tem equipamento, tem estratégia. Como é que nós reduzimos em São Paulo 10 mil assassinatos? Polícia comunitária, polícia presente no bairro, integração da polícia civil e militar, investir no sistema penitenciário, aumentar a investigação. O que eu pretendo fazer no Brasil? Qual o nosso grande problema? Tráfico de droga, tráfico de arma. É fronteira. Fronteira é federal. Tecnologia, tive com o general Vilas Boas para ampliar o CISFRON e o CIPAM. Então, tecnologia, porque são 17 mil quilômetros de fronteira seca. Integração das inteligências e informação, Polícia Federal, Forças Armadas, Estados, diplomacia, crime não tem fronteira. Nós vamos chamar os países vizinhos, contrabando está vindo daqui, passando sobre o Rio Paraná, não vai passar. Junto com o contrabando está vindo o tráfico de droga, está vindo o tráfico de arma. De outro lado, vou criar uma Guarda Nacional, cada brigada com 5 mil homens e mulheres conscritos das Forças Armadas. Hoje, como é que funciona? É a Força Nacional. Você empresta 500 policiais militares de São Paulo, empresta 300 do Paraná, empresta 400 de Minas. Faz falta. E o policial vai trabalhar num estado que ele não conhece. O governo federal tem que ter uma guarda permanente, especialmente a questão de fronteira. E tenho convicção, vou começar pelas 150 cidades mais violentas do Brasil. Levar investigadores, gestão, tecnologia, nós vamos reduzir rápido. Com que dinheiro dá para fazer isso, uma vez que há um déficit orçamentário aí de 139 bilhões? É o que nós sabemos fazer, Denise. São Paulo é um exemplo. Não aumentou um imposto, nenhum. E nós tivemos, o ano passado, superávit de 5,3 bilhões investindo. Sabemos fazer. Corta. Eu vou vender avião, helicóptero, reduzir ministério, cargo comissionado, privatizar a empresa estatal, vender ativo do Estado. Já tem ministério que você vai cortar? Você já tem A nossa proposta é chegar até 10 ministérios. Mas não é só ministério, é reduzir o tamanho do Estado. Não cabe dentro do PIB brasileiro. Estatais. O PT criou mais de 40 empresas estatais, desde a TV do Lula, que não tem audiência, mas está aí firme e forte, até o trem-bala. Não tem trem. O trem de Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. Não existe trem, não existe ferrovia, não existe nada, mas está aí a estatal. Existe a estatal com o diretor. Nós temos um encontro marcado de novo com o candidato Geraldo Alckmin, com os outros candidatos amanhã, aqui na Rede Vida, para o debate que você vai acompanhar. Candidato, eu gostaria que o senhor fizesse a sua avaliação final, falasse aqui para o Frente a Frente, como será esses últimos dias de campanha e sua expectativa. Olha, Zé Maria, agradecer a você, agradecer a Denise, agradecer a Rede Vida de televisão, aqui o programa Frente a Frente, dizer que nós estamos trabalhando, estou chegando de Minas Gerais, de Pouso Alegre, onde estive lá com o Anastasia também. Esses próximos dias são decisivos. Qual a nossa proposta? O Brasil voltar a crescer. O Papa Paulo VI dizia: o desenvolvimento é o novo nome da paz. Você não tem paz verdadeira, onde não tem emprego, oportunidade, renda para as pessoas. Nós vamos trabalhar muito para o Brasil voltar a crescer e ter oportunidade para os filhos, netos, para os jovens. Está em 27% o desemprego entre os jovens. Então, um grande trabalho para recuperar a economia brasileira. Perfeito. Eu queria agradecer muito a participação aqui do candidato Geraldo Alckmin, do PSDB e da forte coligação montada pelo partido, e a minha parceira Denise Rotenburg, nessa conversa muito importante aqui, esclarecedora. Muito obrigada, candidato, pela sua presença. Obrigado, Zé Maria, e obrigado a você que nos assistiu. E só confirmando, amanhã o debate nós vamos acompanhar aqui pela Rede Vida, lá em Aparecida, com a participação dos candidatos à presidência da República.
A você, muito obrigado. Boa noite.